Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa TEMOVE, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite! Está começando mais um TEMOVE, Temas Emergentes em Movimento. Boa noite, eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional. E junto com o professor Clayton Hillig, apresentaremos o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM da UFSM. O programa TEMOVE, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com palestrantes do Temas Emergentes e outros convidados. Hoje a nossa conversa é com o professor Júlio Passos. Júlio César Ferreira dos Passos foi mediador pedagógico da área de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Obteve a especialização em Engenharia de Produção na PUC de Minas em 2015, aperfeiçoamento em Educação à Distância e Metodologias Ativas em 2016 e mestrado em Engenharia de Transportes pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente cursa a licenciatura em Matemática na Faculdade Anhanguera Educacional. Na graduação, concluiu Tecnologia Logística pela Faculdade de Tecnologia, formou-se em Automação Industrial Mecatrônica e foi professor da Faculdade de Tecnologia de São Paulo no curso de Logística e Transportes. Professor de graduação em Engenharia Civil, pós-graduação em Gestão Empresarial, Projetos e Operações Logísticas nas faculdades Jaguariúna e Pós-Global Treinamentos, respectivamente. É redator e produtor de conteúdos das áreas de Engenharia de Produção, Inovação Tecnológica e Supply Chain de cursos de pós-graduação EAD. Realiza também pesquisas no Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes da Unicamp. Possui também um canal no YouTube, onde dissemina e produz conteúdos das áreas de Engenharia, Cálculo, Matemática, Design Thinking e Gestão de Operações. Atualmente é formador de professores em metodologias ativas de aprendizagem e tecnologias educacionais, certificando docentes em nível internacional. Seja muito bem-vindo, professor Júlio Passos. Seja bem-vindo, professor Júlio. É um prazer em recebê-lo aqui no programa TEMOVE. E para dar início ao nosso programa, a nossa pergunta inicial é: o que te move? Bom, agradecer primeiramente, ao convite, professora Maria, professor Clayton, a toda a equipe, o pessoal do TEMOVE aí da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigado, mais uma vez estar por aqui e poder contribuir, um pouquinho mais aí com a educação do nosso país. Bom, o que me move? Transformação. Transformação, acho que é um nome, é um termo que eu uso, para poder gerar uma educação de qualidade, Então, transformar pessoas através da educação. Realmente ser uma pessoa que ajuda os professores e os alunos também, através de metodologia, através de tecnologia. Então, acredito que a transformação, isso se faz de uma forma humana, Então, a gente precisa ser humano para poder transformar as pessoas. Então, acho que o que me move é a transformação. Muito bem, professor Júlio. Professor, eu li aqui um longo currículo de formação acadêmica, diversas graduações, trajetória no pós-graduação como discente, como docente. Mas quem é o Júlio Passos? Essa é uma excelente pergunta, e isso é uma coisa que eu faço com os professores também, A gente precisa lembrar que existe um Júlio, existe um José, existe uma Maria, existe um Clayton, e a gente precisa saber quem são, Então, o Júlio, ele é filho da Juraci Aparecida, do Luiz Carlos de Almeida,
é irmão do Adriano Passos, esposo da Cibele Alves Silva dos Passos e pai do Joaquim Alves Silva dos Passos, né, de 3 aninhos. E esse Júlio é uma pessoa que ama estar com a família, ama inovação, gosta de jogos eletrônicos, gosta de correr, gosta de nadar agora ultimamente, né? Então, esse é o Júlio, né, que gosta de estar em família e gosta de estar em comunidade. Muito bem. Professor Júlio, o processo de ensino e aprendizagem, ele passou por mudança significativa ao longo desse período da pandemia. Os professores, eles precisaram se inovar e a tecnologia ela foi fundamental para isso. Na tua opinião, a partir dessa situação atípica que foi a pandemia, como ficará o ensino híbrido daqui para frente? Excelente pergunta, e isso é uma coisa que diariamente eu recebo no meu WhatsApp, né, de professores, né, que falam, professor, como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser essa questão do ensino híbrido? E o que eu respondo é o seguinte, pessoal, não vai ser mais, embora a gente enxergue muito isso ainda, né, o cenário que nós tínhamos em fevereiro de 2020, né? Então, existem professores ainda nadando contra a maré, querendo recuperar aquele cenário que se tinha. Mas a gente vê um movimento muito grande das instituições de ensino, né? Inclusive as que eu tenho mais contato também, até municípios, né? E que estão transformando mesmo, né? Não vai ser mais aquela questão, né? Eu acabei de terminar uma live agora no meu canal, e falando da questão do enfileiramento de alunos dentro de uma sala, com o professor em cima de um tablado, detentor do conhecimento, né? Isso é um cenário que a gente já se via até, professora Maria, desde 2018, em que os professores estavam preocupados em realmente deter o conhecimento, mas hoje a gente tem o aluno ele já chega na sala de aula com o smartphone, né? E no momento que você está lecionando, que você está ali explicando um conceito, ele já está ali pesquisando, né? Para saber se aquilo que você está falando realmente é verdade. E o que isso caracteriza? Caracteriza que o conhecimento, assim como a educação, ele já é híbrido, ele já está em todos os locais, né? E eu acho que o grande desafio agora é a gente fazer da tecnologia aliada e não inimiga, né? Que aí a questão que eu comecei o meu comentário aqui com relação aos professores que ainda têm medo da tecnologia, acho que vai substituir, não é substituição, e sim aliar o que a gente tem de ferramenta para poder tornar o aprendizado mais significativo, tá? E também entender que a gente tem que funcionar como um mediador pedagógico, realmente um parceiro do aluno na busca do conhecimento. A gente tem que realmente fazer uma curadoria desses conteúdos. A gente tem informação o volume de informação enorme nas redes. A gente precisa fazer uma curadoria desses conteúdos para saber realmente o que vai trazer de significativo para o aprendizado dos alunos. Tá? Então, é o que a gente vê aí pela frente, né? Realmente usar a tecnologia como ferramenta e se tornar um parceiro do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Dentro desse contexto, né, eu tenho trabalhado já com educação à distância desde 2009 e tenho sempre sentido que essa mistura entre os recursos tecnológicos e a sala de aula ela ia acabar acontecendo. Mas nós temos uma realidade bastante desigual no nosso país com relação ao acesso às tecnologias, né? De que forma nós vamos enfrentar esse desafio? Isso realmente é um tendão de Aquiles que nós temos, né? Então, eu tenho visitado alguns municípios também e tendo contato com professores também que realmente a tecnologia, a internet não tem. Inclusive, a minha segunda formação online foi numa cidadezinha do interior da Bahia, né? Então, eles não tinham lá, hoje pode ter melhorado um pouquinho mais a situação, mas só para você ter ideia, professor, lá era um smartphone para 3 alunos, e esse smartphone ficava dentro de uma prefeitura e que os alunos tinham que andar 5 quilômetros para chegar até lá, para poder ter acesso a um 3G ali, entendeu? Mas como que a gente pode lidar com isso, né? E eu tenho conversado muito com alguns colegas professores, não tem uma verdade absoluta, mas cada contexto vai ditar uma maneira de acontecer, né? A questão. Eu acho que a forma
como a gente pode fazer o desplugado, como a gente está chamando agora, né, do mão na massa, pode ajudar de uma maneira significativa o aprendizado dos alunos. Eu passei por uma situação parecida, é claro que é totalmente fora de contexto da falta de acesso, e alguns professores também compartilharam experiências de que, na falta de tecnologia, eles utilizaram o Maker, utilizaram o mão na massa, utilizaram o desplugado, utilizaram um material alternativo, né? E eu gosto até de citar também a professora Débora Garofalo, né, que tem esse projeto do Robótica com Sucata, né? Então ela leva para vários municípios, né, e tem o livro dela também que é fantástico, utilizando papelão, utilizando lã, utilizando garrafa PET para poder tornar o aprendizado significativo. Aquilo que o aluno aprende na teoria, ele tentar realmente pensar com as mãos ali, né, aplicar aquilo, né? Então, e semana passada também, né, para dar mais base para isso que eu estou falando, uma professora também veio no meu canal, a professora Railane, ela tem um projeto muito bacana também de oficina também no interior da Bahia, e leva também essa questão, né, de robótica com sucata, as impressoras, né, que estão, na verdade, a gente até brincou durante a live, né, qual escola, ou então, às vezes, né, universidade que não tem aquela salinha, aquele almoxarifado que tem ali, né, as bagunças ali, e aquilo ali pode ser utilizado como um laboratório, principalmente para os pequenos, né, para o pessoal que está se desenvolvendo ainda. Então, professor, é aquele negócio, usar a criatividade, usar realmente a questão da sustentabilidade, reutilizar material alternativo para poder trazer esses conceitos para a gente poder desenvolver esses alunos, na falta aí da tecnologia, né? Da internet, no caso, mais especificamente. Tu estás falando da questão da criatividade, né? Da importância da criatividade. E o que mais, assim, o professor pode fazer para dar significado a esse processo de ensino e aprendizagem, que pode ser potencializado ou não pela tecnologia? Até porque a tecnologia ela não é acessível a todos, né? Exatamente. Ó, essas são questões fantásticas que daria para a gente ficar falando aqui a noite inteira, e é muito interessante, eu adoro falar nisso. E isso eu aprendo muito com meus colegas professores também, né? Essa questão. E uma coisa que faz muito sentido, inclusive eu tenho levado muito para minha sala de aula também, é realmente você considerar o contexto do aluno, prof. Então você realmente. Aquele aluno que chega ali na sua sala de aula, ele não é simplesmente ali, às vezes, sei lá, o Juquinho ou o Joãozinho, né? Que a gente fala. Ele tem toda uma história por trás dele. Ele vivencia uma família que está dentro de um contexto, que vivencia culturas, que vivencia dificuldades, que vivencia alegrias e tristezas. Por que não pegar isso que o aluno já conhece e trazer para dentro da sala de aula? Né? Eu tenho implantado, na verdade, praticado, utilizado, né, as metodologias ativas de aprendizagem na minha prática pedagógica desde 2014, que foi quando eu tive contato, né, com essa questão do EAD, do Design Thinking, aprendizagem baseada em problema, toda essa sopa de letrinhas que a gente tem, né? E sempre quando eu inicio um projeto com os alunos, eu sempre procuro trazer o contexto que ele tem, né? Então, em vez de eu chegar com uma temática para eles, eu posso até trazer uma temática bem abrangente, sei lá, sustentabilidade, que é uma coisa imensa, mas perguntar para eles quais são os problemas que eles vivenciam ali dentro do contexto deles. E eles, não vai faltar assunto, né? Para problemas que eles vivenciam, para cenários, para situações, e que eles podem trazer isso para dentro da sala de aula, e eu, da minha forma, poder traduzir isso, simular isso, para poder falar a língua desse aluno, né? Então, eu vi até uma cena bastante interessante agora que eu me recordo, eu sempre esqueço de falar isso nas palestras, agora eu me lembrei, preciso até anotar. Tem uma cena eu não sei se vocês já viram aquele seriado Cidade dos Homens, é um seriado que passava na Globo, e tinha uma professora de história lá, dando aula para eles, e a comunidade, né, os alunos moram no morro, e a professora explicou a parte lá das guerras, enfim, né, e pediu pro Acerola, no caso, falou, Acerola, você entendeu? Eu falei, não, eu entendi, professora, mas eu posso explicar da minha maneira? Aí ele, pode. Aí ele vai lá na frente e explica com o linguajar lá do dono do morro, do aviãozinho, do fulano, tudo, mas ele explicou toda a história da França, lá, da Guerra da França, com o contexto dele. Não é que ele não sabia a matéria, ele sabia a matéria, só que ele tinha um linguajar que era dele, era um contexto que ele vivenciava. Então, eu acho esse exemplo muito bacana, porque
é a questão do professor realmente entender como que é a linguagem desses alunos. É claro que a gente deve, né, trazer claro, um conceito mais culto para que esse aluno possa aprender novas coisas, mas quando a gente fala o nome a língua dos alunos se torna mais fácil, né, trazer esse contexto para dentro da sala de aula. A leitura de mundo, como dizia o Paulo Freire, né? Que a leitura de mundo Exatamente. precede a leitura da palavra. Não tem como o Exato. aluno não chega na escola uma tábula rasa, né? Ele traz toda uma Exatamente. bagagem de conhecimentos. Exatamente. De que maneira a gente pode desenvolver nos educadores essas competências necessárias, né, para implementar propostas educacionais inovadoras e motivadoras? Excelente questão, professor. E eu vou pegar a fala do Cortella, né? O Mário Sérgio Cortella, que eu acho fantástico, né? E tem falas do Karnal também nessa área. E ele fala o seguinte, né? Ele acorda cedo, né? Quando ele vai dar aula, e ele vai escutar música no rádio lá. Ele escuta o nome de uma banda aí, o Chu, enfim, as bandas modernas, né? E aí o filho dele pergunta para ele, inclusive o Pedro Cortella, que teve semana retrasada no meu canal também, falou, por que você tá ouvindo música aí? Você tá ouvindo rock? Aí ele falou, eu tô ouvindo rock. Mas por quê? É porque eu vou dar aula para os jovens e eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber o que eles estão ouvindo. Eu preciso saber o que está acontecendo. Qual que é as séries que eles estão assistindo. O que tem de Marvel no cinema. O que tem de DC. O que tem de quadrinhos. Então, prof, tendo essa contextualização, eu acho que a primeira coisa, o professor realmente entender o público dele. Tá? Porque a gente sabe que esse público que tem agora dentro da sala de aula, como eu disse para vocês, não é aquele público que a gente tinha lá no começo dos anos 2000, não é mais. E não é dos anos 90, que é a época que eu vivenciei também, anos 80. É uma pessoa que está antenado. Está ali com o celular na mão, né? E essa outra questão, né? Não tornar o celular um inimigo, mas sim uma ferramenta de aprendizagem, porque ele tem que ser, na verdade, um aliado. Inclusive, lá em 2017, quando eu chegava para dar aula, eu falava para os alunos, pega aí o celular de vocês e liguem os Kahoots de vocês, né? Que é o aplicativo lá de quiz, né? Falou, professor, você é o único professor que entra aqui nessa sala e pede pra gente pegar o celular. Quando o contrário, os professores só falta pra gente jogar o celular lá na rua, né? Então, eu acho que assim, fazer esse processo de empatia, professor, passo a passo, não precisa ser nada brusco, né? Que a gente sabe que é cultural, com calma, né? Mas realmente ter uma prática de vivenciar o mundo dos alunos de alguma maneira, né? Para que a gente possa realmente estar mais próximo, tá? Parece um pouquinho redundante o que eu tô falando, gente, mas eu percebo, é o que tem funcionado segundo relatos de professores que dão aula nos diversos níveis, que conversam comigo, né? Na descrição dos teus vídeos no YouTube, tu destaca que a aprendizagem criativa é uma excelente abordagem para desenvolver habilidades essenciais aos nossos alunos, tanto de maneira técnica quanto socioemocional. Nesse sentido, quais conceitos e possibilidades são aplicados à aprendizagem criativa, com a ideia de transformar as aulas presenciais, online, híbridas? Uhum. Tá. A questão da aprendizagem criativa é uma questão que eu preciso trazer mais para o meu canal e eu estou trazendo com muito cuidado também, né? E eu tenho conversado muito com pessoas que são muito mais expert nesse assunto do que eu, né? E isso uma prática que eu tenho dentro do meu canal também. Em vez de eu me atrever a falar sobre robótica com sucata, eu prefiro trazer a Débora, a Garofalo, então a Railane para dentro do canal para poder falar com propriedade, né? Mas o que me chama a atenção com relação à aprendizagem criativa é a questão do aluno aprender fazendo e a questão que o Mitchell coloca dentro do livro dele, né, do Jardim da Infância para a Vida Toda, né, que inclusive não está aqui na minha mesa, mas vou mostrar ele para vocês, mas é um livro fantástico, né, que é de cabeceira para todo mundo, né, que é em relação a desenvolver essa questão da criatividade. E dentro desse livro, prof, ele relata, né, como que é a situação das crianças no Jardim da Infância, né, que é a questão ali de um primeiro momento de estar tentando montar, por exemplo, uma torre com algumas peças de Lego, por exemplo, e a primeira tentativa às vezes é frustrada, que cai a torre, né,
e aí as crianças ali interagindo, ajudando a encaixar as pecinhas umas nas outras, né? Ali você tem um cenário muito rico, muito fértil de aprendizado prático acontecendo. Por quê? Você está desenvolvendo na criança a forma de montar aquelas peças, que ali tem um conhecimento, pode dizer que técnico, né? Que às vezes fazer uma base mais larga e a parte mais alta mais fina, então você dá mais equilíbrio, então o aluno está aprendendo alguma coisa ali, mesmo que não sabendo o que ele está fazendo. E o que acontece? Ele está ali não sozinho, mas ele está em grupo. Às vezes está em 5, 6 crianças ali, tudo falando alto, gritando, tossindo, né? E um esbarra no outro, um pega a pecinha do outro, e aí o outro acha ruim porque pegou a pecinha, né? Falou assim, e isso o que demonstra? O senso de pares, né? Que a gente fez dentro dos 4 P's da criatividade, né? Projetos, pares, parceria, né? A parte de colaboração. Então você entender que tem pessoas ali que você não está sozinho, que você está tentando resolver uma questão, né? Que é a construção dessa torre, e você está ali colaborando e tem que vivenciar com aquilo. E quando a gente passa isso, o Mitchell ele fala isso na obra dele, quando a gente faz um depara para a nossa situação adulta, o que mudou? Praticamente nada, porque você precisa ter um conhecimento técnico para poder resolver um problema, né? Que ali no caso das crianças é realmente construir a torre. E no nosso caso é resolver problemas do dia a dia, seja na área financeira, na área pedagógica, na área jurídica, na área de medicina. Só que você não está ali sozinho, você está com uma equipe ali, está trabalhando em grupo. E você precisa entender que aquelas pessoas que estão ali são diferentes, pensam diferentes de você, e aí você está desenvolvendo a questão da empatia, da colaboração, flexibilidade, criatividade, tá? Na parte socioemocional. E na parte técnica, você conhecer aquilo que você está fazendo, tá? Então, essa questão, respondendo a sua pergunta, prof, é uma coisa que tem início no Jardim da Infância, com a aprendizagem criativa, e vai até a vida adulta e vai perseguir a gente o resto da vida, né? Então é por isso que ele fala que é Jardim da Infância para a vida toda, né? Porque isso reflete na nossa vida adulta, né? Esses saberes sensíveis, né? A empatia, o trabalho em grupo, a comunicação, né? Que são tão fundamentais hoje na formação profissional, né? No ingresso no mercado. Não existe um paradoxo com relação às tecnologias informacionais, uma vez que elas nos afastam um pouco, ou nos unem? Como fica essa questão paradoxal das relações virtuais e a vida afetiva, né? Essa é uma coisa. Essa é um comentário, chega a ser doloroso, mas é doloroso, porque é um desafio, professor, isso, né? E é um paradoxo muito grande, né? Porque você fala assim, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo, né? E a minha família está na capital. E aí a questão, né? Fala, mas tudo bem, a gente tem WhatsApp hoje, né? Aí você liga por vídeo para a pessoa, né? Só dando um exemplo aqui, né? Você tá vendo ali a sua madrinha, você tá vendo ali seu avô, sua avó, você tá vendo ali tudo no outro país, por exemplo. Só que aí a pergunta que vem, né? É a mesma coisa do que tá junto? Não é, né? Esse é o problema. E aí, trazendo isso para o contexto da sala de aula, a gente tem que realmente olhar com bastante carinho, né, com relação à humanização do processo de ensino-aprendizagem. Não deixar com que uma máquina substitua aquilo que a gente tem de maior, que é aquele contato humano, né, essa sensibilização de como que você ensina, né, a criança, né, usando tecnologia. Então, é uma coisa que eu falo para os professores, ok, tecnologia está aí, mas ela não vai substituir, só a gente tem empatia, tem compaixão, tem o toque humano, né? Só a gente consegue perceber que o aluno batendo com o lápis em cima da carteira, né, ele está com o pensamento longe, ou então ele não está entendendo, né, aquela questão, né, e uma dor que a gente tinha também, principalmente durante a pandemia, no começo da pandemia, as câmeras desligadas. Como que você fala para um professor com 40 anos de sala de aula, dar aula com os quadradinhos, ali tudo preto? Meu, você mata o cara. Meu Deus do céu, o cara não tá vendo o rosto dos alunos. Então tem essa questão, né? E agora, com a questão do ensino híbrido, a gente precisa humanizar mais o processo, né? É uma coisa que a gente precisa refletir muito sobre isso, sabe, professor? Sobre essas práticas. E ver o melhor caminho, né, para a gente não perder essa humanização, não colocar uma videoaula
fazer o papel do professor, a videoaula. Não, existe ali a videoaula com conteúdo que pode ser consumido no YouTube, mas precisa ter o professor ali realmente para trocar, para mandar um áudio, falar, ó, olá, aluno, tudo bem? Aqui é o professor Júlio que está falando, sou professor de matemática, vi seu exercício, vi que você está com essa dificuldade, eu vou te ajudar, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Essa sensação de dar aula e só enxergar os quadradinhos é uma sensação de total solidão, né? A impressão que estamos falando apenas com a tela ali, não que exista Exato. pessoas do outro lado, né? É muito. Mas a cadeira e a classe também causam o mesmo efeito dentro da educação presencial, você não concorda? Concordo. Exato. Que deixa ele só com a carinha ali, E com o pensamento lá fora. lá fora. E geralmente um enxergando apenas a nuca do outro, né? Só enxerga o professor de frente e enxerga apenas a nuca do colega. Exatamente. Muito bem, professor Júlio. Nós vamos fazer um breve intervalo. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença do professor Júlio Passos. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor Júlio, como é que surgiu a ideia de um canal no YouTube, né? De que maneira você se tornou influencer? Eu costumo brincar que lá no canal não tenho inscritos, eu tenho parentes, né? Parentes e brothers, né? Pessoas que me conhecem, eu sou os parentes, que é igual o cantor novo, né? Que eu tenho só os parentes. Mas olha, graças a Deus eu tô com 24.242 parentes lá inscritos. Nossa! Então, assim, muito bacana. Mas respondendo a sua pergunta, professor, desde 2015, 2014, que surgiu ali o canal nessa questão de YouTube, né, usar essas mídias digitais aí. Eu dava aula na graduação, né, numa das graduações que eu dei aula aí na engenharia civil, eu dava aula de transportes, e era uma disciplina muito densa, muito conteudista, né, e às vezes não cabia dentro das aulas ali, dentro do momento presencial. E aí eu peguei meu Gmail e abri lá, tinha a possibilidade de abrir um canal no YouTube lá, que já era tudo conectado. Eu abri lá, e aí que eu fiz? Passei a gravar videoaulas complementando o conhecimento dos alunos ali da disciplina. Eu falei assim, em vez de eu mandar o arquivo pesado, né, dentro do Moodle, que fica pesando o sistema tudo, e também mandar para o aluno por e-mail, também não dá para o aluno ficar fazendo download no celular, vou colocar no YouTube e mando para ele um link, né? E aí ele clica só no link e assiste no YouTube. E aí sim começou, né? E aí eu não sabia desse negócio de não listado, privado, enfim, fica lá público, né? Outras pessoas começaram a acessar, alunos de outras universidades, falaram, professor, está me ajudando, a parte de pesquisa operacional, gostei muito, a parte de matemática eu gostei, muito bacana, simulação, enfim, que as disciplinas que eu leciono até hoje, né? E aí, com a chegada da pandemia, o que aconteceu? Surgiu a nova demanda de professores, né? Que aí foi realmente o boom do canal, né? E aí tinha colegas professores que não sabiam o que fazer também e falavam, professor, grava uma aula para mim, para eu assistir aqui, para eu poder, né? Não sei o quê. E comecei a colocar tudo dentro do YouTube. E aí ficou público. E aí começou a aparecer professor do norte do país, do sul do país, de Angola, Moçambique, Portugal, Estados Unidos. Então, os professores começaram a se inscrever, porque eu comecei a ajudar professores que eu nem tinha contato, né, principalmente com as ferramentas Google. Né? Então, isso me ajudou. Eu já tinha certificações internacionais,
e ali eu compartilhava muito pouca coisa, mas não era nada, assim, era mais voltado para os alunos mesmo, né? Não era um público de professores. Mas aí, depois da pandemia, veio aí a possibilidade de ajudar os colegas professores. Então surgiu assim, professor, foi indo, né? E tá crescendo, né? Vai crescendo aos poucos aí, né? Com relação a ajudar as pessoas. Estamos ouvindo a todo momento falar das metodologias ativas. O que são essas metodologias ativas e como elas podem ajudar assim a desenvolver o protagonismo do estudante? Bom, as metodologias, abordagens, formas, né, estratégias, né, todos esses nomes que a gente tem, né, dentro das bibliografias, né, inclusive bibliografias consagradas aí no mercado educacional, são formas, né, meios que o professor pode e deve lançar mão para que o aluno esteja menos passivo no processo e esteja mais ativo. Tá? Então, uma forma de tornar esse aluno muito mais protagonista, mais ativo mesmo no fazer. A gente fala do fazer com as mãos, nessa cultura maker que a gente está falando, na parte de toda essa parte de realmente aprender fazendo, né? Eu gosto muito de usar esse termo, é uma coisa que eu trouxe comigo, né? Meu orientador do mestrado, né, o professor Orlando Fontes, ele usava o termo do pensar com as mãos. A minha formação foi muito pragmática, foi muito na prática, né? Quando eu fiz tecnologia e fiz tecnologia em logística e fiz técnico em automação industrial, eu tinha muito essa questão, era uma dor que eu tinha, sabe, prof? Então, até comentei numa live passada também, eu tinha uma dor seguinte, né, que quando eu fazia, na verdade, as aulas dentro da área de eletrônica, eu tinha muita aula teórica de eletrônica, né, então tem uma teoria muito densa e importante até, né, para a formação do aluno. Só que acontece o seguinte, né, eu tinha uma dor que eu falava, não sei o que é esse componente eletrônico que estão falando, né, como que é isso? Né, que tamanho que é de comer, não é? Sabe aquelas brincadeiras que a gente faz? E a gente juntou os colegas alunos, né, e fomos até uma rua muito conhecida aqui em São Paulo, que chama Rua Santa Ifigênia. É uma rua que vende somente produto eletrônico. Vocês devem ter ouvido falar sobre nessa rua, né? E nós chegamos lá e falamos assim, a gente quer conhecer componentes eletrônicos, né? E aí o dono da loja, ele já sabia de onde que a gente era, né, da escola. Falou, até hoje o pessoal não aprendeu a dar aula, né? Falou lá, né? Porque todo ano, vem alunos aqui para poder conhecer. Aí, esse cara ele foi muito simpático, ele colocou a gente para dentro da loja, mostrou cada um dos componentes, falou assim, ó, isso daqui é um diodo, isso aqui é um diodo Zener, isso aqui é um resistor, isso aqui é um capacitor, isso aqui é uma placa, não sei do que. Então, assim, era uma dor que eu já tinha, né, lá no passado. E eu trouxe isso comigo desde quando eu entrei na indústria, quando eu comecei a lecionar, de trazer coisa prática para o aluno precisa visualizar isso, entendeu? Então, respondendo essa pergunta, professor, a metodologia ativa, acho que vai até nesse sentido, de você trazer coisas que realmente tenha significado, né? Realmente tornar o aluno protagonista, mas que isso faça sentido para ele, tá? E aí, metodologias, a gente tem várias e várias aí que a gente pode lançar mão aí para poder realmente tornar esse aluno protagonista, tá? E nesse contexto de metodologias ativas e recursos educacionais digitais, como é que fica a questão da avaliação da aprendizagem? Como que a gente faz para avaliar? Isso. Inclusive, respondendo a sua pergunta, professor, um dos grandes papéis que nós temos das tecnologias é auxiliar o professor nisso. Principalmente com relação a o que a gente chama de personalização do processo de aprendizagem, né? A gente sabe muito bem que a professora Maria aprende de uma forma, você, professor, aprende de outra, eu aprendo de outra forma, tá? Tinha colegas, alunos, né, colegas meus na graduação, em que ele simplesmente ficava ali de braço cruzado, escutando o professor falar, e tirava 9,8. Né? Da mesma maneira, se eu fizesse isso, eu tirava 2. E olha lá, né? Porque a gente aprende de formas diferentes, né? A mesma coisa na sala de aula. Você tem ali 40 alunos, que aqueles 40 ali, cada um pensa de uma maneira diferente, tá? E a tecnologia está aí justamente para isso, para que a gente possa automatizar esse processo avaliativo, a gente enxergar,
né? Tentar enxergar a forma como esse aluno aprende, as dificuldades que ele tem, né? O que ele absorve melhor, tá? E até respondendo aí, agregando aí uma pergunta com relação à análise das metodologias ativas, nós temos, por exemplo, a instrução por pares, que é o peer structure, né? Que os alunos, o que eles podem fazer? Sentar em duplas, trios ou então pequenos grupos para poder discutir um conteúdo, tá? E depois de discutido isso, e esse conteúdo pode ser um vídeo, pode ser um texto, depois de discutido, eles podem lançar a resposta deles, que pode ser individual ou em grupos, dentro de uma ferramenta. E essa ferramenta leva essa informação da resposta dos alunos até o professor. Aí o professor, baseado no que ele lê desses alunos, ele planeja a abordagem dele. Fala, opa, isso aqui eu preciso revisar com os alunos. Ó, isso aqui eles entenderam. Ah, isso daqui eles até extrapolaram o gabarito. Legal, vou trazer isso para dentro da sala. Entendeu? Então, o papel da tecnologia junto com as metodologias é esse, né? Trabalhar como aliadas, né, para poder personalizar a aprendizagem dos alunos aí que aprendem diferentes. Quais recursos digitais ou softwares tu indica para a implementação dessas metodologias? Olha, de uma maneira bastante simples, do mais básico possível que nós temos aí, eu vou indicar dois aqui que são, que você, ao momento que o pessoal estiver escutando aí, pode até abrir aí o navegador aí, e já pode começar a montar, né, agora, nesse exato momento, é o Google Forms, né, que é uma ferramenta de formulários que você pode colocar questionários ali, para poder colocar pergunta objetiva, perguntas discursivas que o aluno pode responder para você, é uma delas. Nós temos também concorrente também e complementar também, que também é excelente, é o Microsoft Forms, que você também pode ter o mesmo objetivo do Google Forms, que você pode colocar perguntas para os alunos, tá? Ah, professor, isso para mim é muito avançado. Como que eu posso fazer para poder, sei lá, ter acesso? O aluno só tem o celular dele lá com 3G. Gmail, pessoal. Pega o e-mail, o Gmail, manda um e-mail para o aluno com o texto que você quer que ele leia, ele vai ler ali, ele vai responder no corpo do e-mail. Já vi professor fazendo isso, recebendo resposta dos alunos no corpo do e-mail, tá? Por quê? Porque tinha um contexto totalmente adverso, que só tinha um 3G, só tinha um celular, e ele conseguiu utilizar dessa forma, tá? Então, um recurso digital, Gmail, os forms da vida. E aí, se alguém quiser gamificar um pouco mais, aí eu sugiro, né? Inclusive tá lá no meu canal, eu acabei de sair da live agora, que é o Quizzes, né? O Quizzes é uma ferramenta de gamificação também, né? Que você pode colocar ali perguntas e respostas para os alunos ali, gamificado, com pontuação, para poder avaliar os alunos. E um outro também que é excelente, que é muito conhecido de todo mundo, é o Kahoot, que também tem essa mesma abordagem gamificada, que dá realmente para, além de realmente ser utilizado como uma ferramenta de avaliação para você entender ali todo o contexto da sua turma, dos alunos, pode gamificar, pode tornar mais ativo, mais interativo, mais dinâmico, né? E de que maneira a gente pode usar essas tecnologias dentro da sala de aula, em trabalhos em grupo e com a presença do professor também, tutoriando, auxiliando? Tá. Essa é também uma pergunta bacana também, porque alguns professores vêm para mim no meu WhatsApp e mandam até áudio. Professor, eu vou perder meu papel. Eu ponho os alunos lá dentro da sala de aula, cada um fica no seu grupo ali, eu fico tentando chamar a atenção dos alunos ali e ninguém me dá atenção mais. Eu estou perdendo o foco, né? O foco de eu ser o centralizador do conhecimento. Aí eu pego, bato palma assim. Deu certo. Tá no caminho certo, professor. É isso? Professor, mas como que vai ser isso? Então, filho, a gente vai precisar se reinventar, vai mudar a coisa. Você tem que entender que o aluno ele pode extrapolar seu gabarito, e graças a Deus ele estiver fazendo isso, né? Em grupos, né? Mas como que a gente organiza tudo isso? Planejando, né? Planeja a sua aula com relação a quais ferramentas você vai utilizar. Às vezes um Google Forms que serviu para o professor José não vai servir para a professora Maria, por conta do contexto que ela tem, que é diferente, não tem problema nenhum nisso. Mas planejar, analise o contexto da turma, né, com como que eles estão aprendendo, como que eles aprendem, o que eles têm mais habilidade, o que eles mais gostam de aprender. É claro que isso também não pode ser levado ao extremo, porque senão os alunos vão querer fazer o que eles querem, não é isso, né? Então, avaliar isso, trazer essas tecnologias para dentro da sala de aula e verificar como que a sua turma está sendo mais produtiva,
né, aprendendo ali, né, com relação à configuração de sala que pode ser em grupo, né, você pode ter um trabalho em grupo, e esse trabalho em grupo, ele pode ser, por exemplo, num caderno mesmo, que é uma tecnologia também, pode ser um caderno. Eles podem fazer toda a discussão ali, montar todo aquele conteúdo que eles precisam discutir ali dentro do caderno. Depois ele pode mandar foto para você no seu e-mail, então dentro do seu Google Classroom, do seu Microsoft Teams, enfim, do seu LMS lá, do seu sistema, né, de gestão lá do Moodle. Mas a intenção é que dentro desse planejamento você tenha momentos em que você precisa dialogar com a turma, isso é importante também. Isso é só abrindo um parênteses aqui também, que existe aí, nós seres humanos, a gente tem mania de endemoniar algumas coisas, né? Agora, a aula expositiva não presta, não vale mais nada. Todo mundo aqui se formou com ela, agora ela não presta, coitado. É igual o glúten, né? Agora o glúten não presta, né? Coitado do glúten, né? Da lactose, né? A gente consumiu a vida toda, agora virou vilão. E, pessoal, a aula expositiva, ela não tem que ser nenhuma vilã, ela tem que ser aliada, ela tem que ser combinada. Tá? Nunca a gente vai deixar de se comunicar, de alguma maneira, entendeu? A gente vai ter que ter momentos que a gente vai ter que conversar com a turma, falar, pessoal, ó, beleza, aqui comigo, ó, 20 minutinhos, orientações pro projeto. Terminou os 20 minutos? Beleza, pessoal, vão pros grupos. Discutam, façam, produzam. Final da aula, aqui comigo de novo, entendeu? Vamos lá, ok, o que vocês produziram, grupo A? Ah, produzimos só tal coisa. E você, grupo B, como é que foi? Então, você verifica que nesses momentos tem uma dinâmica diferente de sala de aula, né? Em que você abre a aula dialogando, você tem momentos de projeto ou de discussão com os alunos e tem um momento de fechamento. É muito importante a gente ter esses momentos de discussão, tá? Então, professor, respondendo a sua pergunta, a gente precisa combinar, né, todo esse planejamento com as ferramentas e as metodologias para a gente poder tornar o aluno protagonista do processo. Professor Júlio, em 2020, quando começou a pandemia, eu estava na escola e vi situações assim de colegas que não sabiam usar um e-mail e tiveram que se adaptar a essa nova forma de ensino e aprendizagem. Só que a gente tem uma realidade na escola situações que nunca mudam, né? Eu trabalhei 22 anos na educação básica e situações que se perpetuam, tipo a desvalorização do professor, a precarização da educação, né? A educação sendo considerada prioridade só em discursos. E como é que pode ser feito assim, para que realmente as metodologias ativas, que a tecnologia, ela seja realmente utilizada nessa nova forma de ensino-aprendizagem? Essa é uma questão que me faz até engolir seco aqui, né, na verdade, porque para quem tem educação no coração e ver as situações que a gente vivencia, né? E eu acho que para qualquer situação, professora, eu acho que, embora, não, assim, tudo isso que a gente está discutindo aqui, ouvinte, né? Falando com vocês aí, né? Tudo. Não, é muito bonito falar de metodologia, de tecnologias, tudo é maravilhoso, né? Enfim. Mas não é um cenário fácil, tá? Assim como é difícil, tá? É difícil. É muito difícil, né, a gente lidar com situações adversas em que a gente... Bom, por exemplo, eu já passei na papelaria para poder comprar cartolina para poder dar aula. Teve colegas meus que passaram na papelaria para comprar giz, porque não tinha giz. Uma realidade comum. Sim, entendeu? Então, assim, e existem situações hoje acontecendo isso. Entendeu? Que o professor que compra um caderno brochura lá para o aluno, porque o aluno também não tem. Então, ele falou, para poder lecionar, vamos lá. E eu acho que existe também aí uma questão também, por o amor que a gente tem pela educação, né? O Diogo Almeida fala muito disso, né? Ele é um humorista, tudo nessa parte pedagógica, mas ele faz um trabalho social muito grande, e a fala dele é o seguinte, ele falou, às vezes se abusa do amor que o professor tem pela missão dele, e para poder tirar proveito disso, né? Porque o professor, ele sempre dá um jeito, ele sempre vai dar um jeito,
né? A gente sempre dá um jeito de resolver. Já cheguei em situação de não ter internet, eu tenho algumas coisas no meu carro, fui lá e consegui dar minha aula. Porque a gente sempre está dando aquele jeito, né, para poder fazer com que o aluno aprenda, né? O que eu, se vocês me permitem um conselho, o que eu sempre aconselho os professores, eu acho que assim, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo, sabe? Eu acho que em qualquer situação, enfim, a gente está falando de educação, mas existem outras áreas também da vida que a gente precisa realmente ser aquela mudança que a gente quer ver no mundo. Então, assim, baseado em relatos de professoras que dão aula em comunidades no Rio de Janeiro, sabe, tem muitos professores lá que têm contatos comigo, né, e elas falam, professor, fui por conta de um vídeo que eu achei seu no YouTube que eu transformei minha forma de dar aula. O seu vídeo me salvou, sabe? Então, assim, mas ela falou assim, mas eu quis mudar, entendeu? Então, volto a dizer, gente, não é fácil, tá? Não é fácil, mas eu acho que começa dentro da gente, sabe? Desde jogar o papel no chão na rua até transformar a educação. Eu acho que parte da gente, e muitos professores que saíram dessa situação estão muito melhores porque quiseram fazer essa mudança. E essa mudança, pessoal, aí pode ser desde de pequenas ações no dia a dia, entendeu? De querer transformar aquela realidade, e fez com que eu não, por várias vezes, não desistisse, às vezes, de fechar meu canal por conta disso. Né? Porque tem pessoas que eu nem imagino, né? No exato momento tá vendo um vídeo meu e que tá ajudando aquela pessoa. Então o que eu recomendo é isso, é realmente a gente, com a nossa atitude, a gente realmente tentar transformar a realidade que a gente vive. Sem dúvida alguma, não há desenvolvimento nenhum sem educação e os professores, os educadores são uma verdadeira resistência, né? Em meio a políticas que primam pela desigualdade social, né? E pela criação desse fosso entre aqueles que têm e não têm o conhecimento, né? Então, por isso, a nossa luta é digna, é valiosa e deve ser preservada, sem dúvida alguma. Eu vejo também, agora, já que estamos falando nas dificuldades, né? Eu vejo também uma questão moral, né, vinculada aos costumes, né, que coloca na escola a obrigação de disciplinar e formar critérios de hierarquia para a convivência social, né? A gente vê até propostas de escolas cívico-militares, né, que teriam esse objetivo principal como solução para a educação, né? De que maneira a gente pode superar essa barreira? Essa é tudo que a gente está falando aqui daria discussão para a noite toda, né? Mas eu vejo que algumas com essa questão da postura, né, do aluno dentro de sala de aula, em que eu vi isso na minha banca da minha defesa de mestrado, uma professora falou assim, eu sempre falava pro meu filho, e eu não sabia que estava enganada, né, você vai lá você vai lá pra sala, pra escola, você vai sentar lá, vai ficar quietinho, de boca fechada, e tem que aprender tudo, e tem que voltar para casa aprendido tudo. Então a gente foi muito doutrinado nesse tipo de coisa, né? E aconteceu um fato interessante, professor, comigo, principalmente durante a pandemia. Alguns alunos, assim, a gente sabe como foi a realidade da pandemia, a gente dava provas online, né? Então a gente mandava o forms lá para o aluno respondia na casa dele, né? E a gente só Deus sabe, né, o que acontecia, né? Consultas, conversas, tudo, tal, não sei o quê. Essa questão da postura, né, que me chama a atenção para isso, foi o seguinte. Ele me mandou um áudio, esse aluno, ele e outros alunos, falou, professor, tô aqui fazendo sua prova e eu tô discutindo com aquele meu colega lá que é a alternativa A, e ele tá falando que é a alternativa B, mas a alternativa A eu te falo que é isso. E aí, o que acontece? O outro mandou áudio para mim também, falou, não, eu tô falando pro fulano que é a alternativa C, que é a alternativa D, que é a alternativa... E aí eu peguei e falei assim, falei, gente, mas peraí, vocês estão conversando durante a prova?
né? Eu tentei fazer aquela postura, né, autoritária do professor que não, você não pode colar, você não pode consultar, não sei o quê. Só que aí me deu um estalo. Eu falei, peraí, esses alunos estão conversando sobre a questão e estão numa discussão calorosa. Não era à toa, eles estavam brigando mesmo, foi um negócio assim, eles estavam realmente, né? Ele falou, eu peguei o livro aqui, professor, eu printei a tela, mandei lá para ele e tal, tá lá, ó. E o cara teima, o cara não sabe ler, não sei o quê. E olha só, aí eu peguei essa situação, professor, e trouxe para dentro da sala de aula e expus a questão e a discussão que eles tiveram em cima disso, né? E eu sensibilizei os alunos no sentido de quê? Falar, pessoal, a gente precisa entender que o mundo de lá de fora, agora do futuro, de agora, não é questão, às vezes, se você acerta ou se você erra uma determinada questão, mas o que você está levando lá para fora, entendeu? Não é, às vezes, um pedaço de papel que vai fazer, às vezes, você ter aquela postura que é ética, que é correta, dentro da sua profissão, tá? Independente da área que você atue. Mas sim se você fez o que é certo, né? Eu não preciso de uma postura autoritária, às vezes, um sistema, por exemplo, para poder realmente colocar as pessoas dentro de uma forma, dentro de um esquadro. E uma linha de produção, né? Que se a pessoa não sai daquele formato do outro lado da minha linha de produção, eu descarto ela como refúgio. A ideia não é essa. A gente vê vários exemplos de mentes brilhantes aí que nós tivemos na história da humanidade. Einstein, né? O próprio Steve Jobs também, que não tinha nada a ver com. Aprendeu sobre design para tecnologia no curso de caligrafia. Então, a gente vê que o mundo é uma questão híbrida. Isso não quer dizer que a gente tem que descartar algumas regras que é para o bem da sociedade, né? E a gente aprende isso na escola também. Mas a gente tem um campo muito vasto para a gente poder flexibilizar essa aprendizagem e saber de que forma, por exemplo, a exemplo desses alunos, eu posso dar vazão, às vezes deixar uma prova de lado e oportunizar uma discussão que vai ser muito melhor do que acertar ou errar aquela determinada questão. Então, professor, não sei se eu respondi sua pergunta, mas assim, eu quis trazer esse contexto para que a gente possa realmente repensar esses modelos que a gente tem dentro da sala de aula, entendeu? Professor Júlio, nós estamos agora numa época de metaverso, né? A gente está ouvindo falar o tempo inteiro dessas questões, mas ainda existe aversão à tecnologia, à inovação. E como superar isso? Aquele professor que está lá na sala de aula, mas às vezes, eu não sei nem se é aversão, mas eu acredito que é medo, né? Do novo, do diferente. Como superar isso? Esse é meu público, professor. Lido com isso todos os dias. O que eu tenho conversado muito, até durante a pandemia mesmo, que a gente teve aqueles 15 dias que a gente teve que treinar todos os 780 professores lá na instituição onde eu trabalhava, para colocar todo mundo online, aquele medo, né? Por isso que estava vindo aquele tsunami de tecnologia. Eu não mudei tanto o discurso de lá para cá, por quê? Às vezes o menos é mais, prof, sabe? Então, eu falei aqui do Gmail, né? Falei, nossa, uma troca de e-mail, professor, uma coisa tão simples. Sim, simples pra gente que tá com o celular na mão, mas pro professor, pra professora Eulália, né, que tem 40 anos de sala de aula, que dá aula de redação, para ela é um bicho de 7 cabeças, né? Então, começar muito básico, né? Então, todas as formações, palestras que eu dou, enfim, tanto presencial quanto online, aí Brasil afora, eu sempre vou do básico. Falei, gente, ó, isso aqui é um editor de texto, é igual o Word que a gente usava lá nos anos 90, é igualzinho, assim, mudou, tem mais botões, tem mais funcionalidade, mas olha só, você vai usar isso aqui com o aluno, ó, você vai colocar de uma maneira bastante simples, bem básica. Ah, professor, o editor de texto para mim também é avançado. Falar, então tá, o que você tem? Ah, eu tenho um Gmail, tem um Yahoo, por exemplo. Ok, vamos lá, vamos pegar lá, abre lá o Yahoo, abre uma nova mensagem lá, vamos mandar um e-mail para os alunos, pedindo uma atividade. Então você vai colocar lá, ó, alunos, por favor, redigir 30 linhas de sua autoria, tira a foto e manda para mim aqui. É isso. Ah, professor, o e-mail eu sei usar, mandar mensagem eu sei. É isso, né? Professor, posso usar o WhatsApp para poder receber a foto da redação do aluno? Acontece isso direto, gente, tá? Assim, aconteceu semana passada. O professor
mandou para mim, né? Falou, professor, que um aluno fez para mim na redação, mandou a foto, né? Tudo lá com os rascunhos, tudo, mandou para ele. Então, assim, WhatsApp, né? Então, respondendo sua pergunta, professor, começar pouquinho, pequeno, né? Utilizando ali o que tem à mão mesmo, com o que tem, né? Com o WhatsApp mesmo, com o Gmail, né? Indo mais avante, né, com o Google Documentos, ou então com o Word, enfim, aí vai... Porque às vezes a gente vem com esse monte, né, que a gente vê com o pacote de ferramentas das empresas, né, então isso às vezes assusta, fala, professor, eu não consigo nem passar e-mail, passo errado o e-mail, às vezes vai sem um anexo meu e-mail, entendeu? Então assim, vamos começando devagarzinho, com calma, faça o que tiver, né, eu digo assim, prof, até com eu faço alguns trabalhos de coach, que é muito parecido com perca o medo de dirigir. Uhum. E ter essas questões, né? E o uso da tecnologia é igual dirigir, é igual andar de bicicleta. Tem que ir mexendo com calma, tira o carro da garagem, dá uma volta no quarteirão, volta, entendeu? Tira o carro para lavar, põe de volta, entendeu? Quando você vê, daqui a pouco se torna automático. As tecnologias têm essa possibilidade de você ter aquela fluência digital com o uso delas, né? Usando, testando, né? Todo dia vai lá, olha um pouquinho para a cara da ferramenta, fala, beleza, eu sei que esse botão é aqui, esse botão é ali. A estranheza vai passando, mas tem que ser aos poucos, com muita calma. Muito bem, professor Júlio. Estamos nos encaminhando para o final do programa. Nossa, então você tem 1 minutinho para a sua última mensagem e as despedidas aos nossos ouvintes. Bom, primeiramente gostaria de agradecer imensamente, né, a toda a estrutura da Universidade Federal de Santa Maria, que tão bem, né, me recebe colegas professores aqui, né, que palestram aqui, é uma maravilha estar aqui todas as vezes palestrando, e na rádio também está sendo uma experiência maravilhosa, é minha segunda experiência, né, com rádio, já tive e gostaria de participar muito mais vezes também, agradecer todo o programa do Demove, né? A todos vocês da equipe e principalmente a vocês ouvintes, né, que estão aqui sempre com a gente, né, ouvindo, querendo inovar em sala de aula, né, aprender sobre educação, né, e convidá-los, né, a fazer parte das minhas redes sociais. É muito fácil me achar aí no Instagram, @profjuliopassos, tá? É bem facinho de me achar. E também no YouTube, também é Prof. Júlio César Passos, lá dentro do YouTube, e no LinkedIn também. E eu costumo brincar, né, que vão aparecer outros Júlios Passos lá, tem lá outros, né? É só você escolher o que tem 852 dentes na boca, tá? Tá? Segundo um amigo meu, ele fala isso. Sempre sorrindo. Pelo sorriso. Aí vocês vão me achar lá. Tá bom. Muito obrigado, professor Júlio Passos. Foi uma conversa muito proveitosa. O Temove vai ficando por aqui. Eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje, juntamente com a pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, Maria Aparecida Zolim. Muito obrigada, professor Júlio. Te ouvir assim, realmente foi um privilégio. O nosso programa, ele conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Na próxima terça-feira, nós estaremos de volta, a partir das 6h, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem.